Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais um dia nos fez o Senhor, mais um dia estamos aqui juntos para meditarmos nesta palavra maravilhosa. E eu quero dizer que é muito bom estar aqui com você, compartilhando esta palavra. Não sei que dia ela vai chegar na sua casa, mas eu sei que hoje, terça-feira, está sendo um dia de grande milagre, porque nós estamos aqui, estamos vivos. Nós sabemos que estamos vivendo momentos muito difíceis na face da terra, apesar de muita coisa já ter passado, né? Aquele pavor do início já ter diminuído, mas nós ainda estamos vivendo dias difíceis na face da terra. E por isso, eu encaro esse dia como um dia de grande milagre, porque o Senhor tem me guardado, tem guardado a minha casa e tem guardado você também, que vai ser alcançado por esse vídeo, e guardado a sua família. E eu quero te convidar, meu querido, nesta manhã, a não sair daí, não desligue o aparelho. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia junto comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, no verso 38, que nos diz assim a palavra do Senhor. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem bíblica, né, é também muito pregada e falada, né? A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele chega em um lugar, em uma cidade, que é a cidade de Gilgal, né? A cidade de Gilgal. E ali ele encontra fome, o povo estava ali com fome. Havia fome naquela cidade. E por conta disso, ali também estavam reunidos, né, os discípulos dos profetas, né? E Eliseu, ele diz para um deles, para que colocasse uma panela no fogo e fizesse um guisado, né, um ensopado. Há algumas versões bíblicas diz que é ensopado, para que aqueles homens, né, que ali estavam, os profetas, os discípulos, né, dos profetas, pudessem se alimentar. E a Bíblia vai dizer que alguém sai ao campo, sai à procura desse alimento e chegando lá, né, encontra esse alimento encontra coloquítidas e traz, só que ele não conhecia o alimento. Né? O moço não conhecia esse alimento, quem o encontrou, mas achou que seria um bom alimento para fazer um guisado e leva para lá, para a casa onde eles estão reunidos, o local onde eles estão reunidos, prepara um guisado cheiroso, né? Gostoso, aparentemente gostoso, porque o cheiro do alimento nos chama a atenção. Às vezes a comida não está nem tão gostosa, mas o cheiro daquela comida, né, aguça a nossa fome. E diz a Bíblia que ele prepara esse alimento e serve aos filhos dos profetas, a qual Eliseu já havia dado ordem para que fosse feito. E ele serve. E nesse intervalo que eles começam a se alimentar,
um dos filhos dos profetas grita, né? Homem de Deus, a morte na panela. E param de comer. A Bíblia não diz aqui que ali cai alguém morto, né? Alguém morre por se alimentar daquela comida. Mas, porém, aquela comida faz mal àqueles homens que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que Eliseu, né, pede que traga a panela até ele, traga a farinha, ele põe farinha e aquele mal é sanado, né? Agora pode servir que não vai fazer mal a mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a narrativa bíblica. E nós queremos trazer essa passagem, essa narrativa para os nossos dias hoje, né? Numa breve palavra, não vamos ser extensa, mas numa breve palavra, porque essa narrativa ela é bem clara, né? Para a gente compreender como hoje nós temos vivido situações bem parecidas. E às vezes nem percebemos. Primeiro, né, havia morte na panela. Quer dizer, havia um alimento contaminado, um alimento que não era bom para os filhos dos profetas. Segundo, alguém sai, né? Não, segundo, havia fome naquele lugar. Terceiro, alguém sai para buscar um alimento. Quarto, alguém encontra um alimento desconhecido, não conhece o alimento. Quinto, mesmo sem conhecer o alimento, traz o alimento para dentro, vamos dizer, para dentro da sua casa, para saciar a sua fome, ou para dentro da sua igreja, para dentro da sua congregação. Eu disse que nós vamos trazer para os nossos dias hoje. Então, em primeiro lugar, era um local onde o povo estava com fome, estava com sede, né? Precisava comer alguma coisa. Segundo lugar, alguém também sai para buscar, né? Debaixo da ordem de um profeta, porque a Bíblia vai dizer que foi Eliseu quem falou, vá buscar alguma coisa para esse povo comer, sai por aí e traz. Só que essa pessoa que sai para trazer alguma coisa para o povo comer, ela não conhece o alimento, mas ela traz a si mesma. Eu não sei o que é, mas eu vou levar a si mesmo para saciar a fome do povo. E traz aquele alimento desconhecido, mesmo sendo desconhecido, traz o alimento. E o que nós aprendemos com isso, meu querido, minha querida, hoje, né? Hoje nós podemos trazer para um alimento espiritual. Aqui foi feito realmente um guisado, um ensopado, e os homens comerem, né? Era literal ali. Mas hoje vamos trazer para as igrejas hoje, para nossas vidas hoje. Quantas vezes nós saímos em busca de alimentos para a nossa vida espiritual, né? Para dentro, às vezes, das nossas igrejas mesmo. Quantos costumes, quantas coisas, quantos ensinamentos, quantas heresias, quantas coisas erradas nós permitimos que entre dentro da casa do Senhor. Às vezes nem conhecemos quem é o profeta, quem é que se diz profeta, quem é que está trazendo o alimento, apesar de estar ali um pastor, um dirigente, uma pessoa separada para estar ali com aquele rebanho, vamos dizer assim, porque Eliseu estava na presença dos filhos dos profetas. Então vamos dizer assim, um pastor com seu rebanho, ou um grupo, né, um líder com seus liderados ali presente, mesmo debaixo da palavra de um líder, a pessoa que sai para trazer o alimento não conhece o alimento, traz qualquer coisa. Olha a imagem e a Bíblia, a história, né, vai dizer que coloquitidas, elas pareciam com pepinos.
pareciam com pepinos, mas não eram pepinos. Nem quem pegou sabia o que era. Mas como era parecido, eu vou levar. Parece, né? Quem sabe? É uma coisa boa, né? Para os filhos dos profetas, para a minha congregação, para o meu povo. Quem sabe é uma coisa boa. E aí traz aquilo para dentro da casa do Senhor, para o alimento. E aí aqui a gente está falando alimento espiritual, é da palavra mesmo, meu querido. Eu estou falando da palavra, alimento espiritual. Alimento para minha alma, alimento para sua alma. Parece uma boa palavra, vamos dizer assim. Parece um homem de Deus, parece uma mulher de Deus, parece que tem boa palavra para entregar. Então, parece muito, então eu vou levar a si mesmo. Deixa ele alimentar o povo, deixa ela alimentar o povo. E diz a Bíblia que quando esse alimento chega, ele prepara um guisado, prepara um ensopado, tudo indica que estava cheiroso, mas não foi possível comer. Ou se alguém comeu, né, por ali, que eu creio que alguém experimentou, alguém colocou na boca, porém, graças a Deus, havia alguém ali que percebe que aquele alimento era um alimento que iria fazer mal para todos os filhos do profeta. E trazendo para os nossos dias hoje, né, ali houve um que gritou: "Ah, morte na panela", homem de Deus, né? Vamos trazendo pra gente, pastor, tem alguma coisa errada nesse alimento, tem alguma fala não está correta, né? Alguma coisa, tem heresia no meio desse ensinamento, tem coisas erradas, tem palavras totalmente fora dos ensinamentos bíblicos, dos parâmetros bíblicos, sendo ensinado, pastor. Ali houve alguém. E hoje, nos nossos dias, quantos de nós, quantas igrejas, quantos alunos, quantos discipulandos, né, estão se alimentando de comidas que não são verdades bíblicas, que fogem da palavra, ensinamentos rotos, ensinamentos contaminados, que aqui vai dizer que a comida era contaminada. Às vezes, né, tudo indica que essa comida não matava na mesma hora, mas com o tempo ela iria matar. Conforme fosse comendo, ia começar a contaminar, né, os seus órgãos, órgãos vitais, né, ia começar a destruindo, destrói uma coisa, destrói um fígado, destrói um baço, e vai destruindo, destrói um rim, vai destruindo por dentro aos pouco, mas graças a Deus ali havia alguém ali que na mesma hora que experimenta, percebe que o alimento não estava bom, que o alimento estava contaminado, e grita pelo homem de Deus, e chama o homem de Deus e diz para ele: tem alguma coisa errada. Esse alimento não é verdadeiro, não está bom para nos alimentarmos. E nós hoje, meu querido, precisamos ter esse discernimento. Quando alguma coisa, algum alimento, alguma palavra, algum ensinamento foge da Bíblia Sagrada, nós precisamos ter o discernimento, precisamos ser cristãos que leem a palavra, que verifica, que examina a palavra, que conhece a palavra de Deus. Porque quando você for ensinado, seja por quem for, seja quem for, pode ser um grande ministro, muito conhecido, né? Aqui foi um dos filhos, né, dos profetas, um dos discípulos dos profetas, que sai para buscar, mas não era discípulo de qualquer um, era discípulo dos profetas, e sai para buscar um alimento, e busca um alimento parecido com um bom alimento. Não podemos aceitar coisas parecidas. Precisamos aceitar e receber nas nossas igrejas, na nossa casa, no nosso lar, na nossa mente, no nosso coração, alimentos verdadeiros e não paliativos. Alimentos que são realmente vindos, extraídos da palavra do Senhor.
sem mistura. E aqui a Bíblia, essa narrativa nos ensina que ali havia realmente algo que não era verdadeiro, não era fiel, né, ao verdadeiro pepino, porque a história vai dizer que parecia com pepino, mas não era pepino. E graças a Deus alguém se desperta e levanta e grita e diz para o profeta: tem comidas aqui estragada, comida que vai fazer mal a esse povo. E outro ensinamento, né? Graças a Deus tinha alguém com discernimento espiritual para ver que havia ali morte na panela. Aquele alimento iria fazer mal ao longo do tempo. Talvez não no momento, mas iria fazer mal ao longo do tempo. Porque a Bíblia não diz que ninguém morreu, só diz que havia morte na panela. E em segundo plano, outro ensinamento. O homem de Deus, que foi Eliseu aqui, né? Era verdadeiramente um homem de Deus. Fez jus ao gritar do outro, né? Do seu discípulo. Ele fez jus ao nome. Homem de Deus, há morte na panela. E o homem de Deus, a Bíblia diz que Eliseu, ele se levanta e ele pede que traga farinha, joga a farinha dentro daquele guisado, daquele ensopado e diz: pode servir, pode dar para todo o povo agora, porque está perfeito o alimento. Foi operado, foi feito alguma coisa, e eu creio no milagre de Deus ali, através da vida de Eliseu, né? Quando ele é questionado, ele mostra a unção de Deus na vida dele, a presença de Deus na vida dele. E o milagre é feito, né, através daquela farinha, que nós sabemos que a farinha é o que se usa, né, o trigo, né, se usa para fazer o pão. E o pão simboliza Jesus. Jesus é o pão da vida. E Eliseu, ele manifesta isso. Ele mostra isso, que na vida dele, que através da vida dele, Deus Todo-Poderoso poderia fazer o milagre. Ele se posicionou, estava posicionado numa posição de um homem de Deus verdadeiramente. Mas imaginemos, irmãos, amigos que estão nos ouvindo, uma congregação, uma casa, um lar, aonde todos estão longe da presença desse Deus. Não conhecem esse pão da vida, não conhecem esse Deus verdadeiro. E começa, né, aos poucos, vai se alimentando de comidas que não são alimentos bons, alimentos que vai te trazer crescimento espiritual. Hoje uma doutrina rota, amanhã um ensinamentozinho roto, depois da manhã uma heresiazinha devagarzinho, colocada de maneira sutil, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, e daqui a pouco você não sabe mais qual é o verdadeiro alimento. Por isso que a Bíblia, ela faz menção dos crentes de Bereia, porque eram crentes que examinavam a palavra de Deus, conheciam. Não é qualquer um que ia chegar ali, ensinar, falar, explanar uma palavra e sair dali e que eles engolissem. Não, isso é para os nossos dias hoje. Estamos vivendo tempos dificultosos de ensino da palavra, e essa abertura também das redes sociais, né, onde nós podemos, como eu aqui, pregando a palavra, ensinando a palavra. Você que está me ouvindo, você que me ouve todos os dias, né, nós temos pessoas fiéis, né, ao acompanhar do nosso canal. A gente posta mensagens, estão sempre lá vendo, ouvindo.
Você precisa, meu querido, examinar a palavra juntamente comigo. Você não pode ouvir a irmã Rose falar e está bom, é a irmã Rose que está falando, eu confio, está certo. Não, a Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles examinavam a Bíblia. Se você falasse alguma coisa, eles iam lá examinar aquela palavra. E por isso que hoje nós precisamos ser assim também. Não é falou e porque é um pastor, porque é uma missionária, porque é uma mulher de oração, porque seja lá o que for, um bispo, uma bispa, um apóstolo, que se diga o nome que quiser dizer. Você precisa examinar, meu querido, para que você não venha ser contaminado por heresias, por mentiras, por falsas verdades. Aqui, como eu disse no início, era verdadeiramente, era alimento mesmo. O povo estava com fome, precisava comer. Mas hoje, quantos estão com fome da palavra? Fome desse evangelho verdadeiro, e por conta disso estão se assentando em qualquer mesa, estão bebendo água de qualquer cisterna, qualquer fonte, por causa da fome. Tome cuidado, meu querido, tome cuidado, minha querida. Examine aquilo que você tem se alimentado. Quem é o homem, quem é a mulher, quem é o líder que tem alimentado você. Está de acordo com a palavra do Senhor? Verdadeiramente é a palavra de Deus dita com verdade, com veracidade? Então você pode se alimentar. Mas se não for, meu querido, minha querida, fuja desta fonte, fuja desta mesa, em nome de Jesus, porque com o tempo todo o seu corpo será contaminado e verdadeiramente você pode morrer espiritual. Quantas pessoas mortas espiritualmente falando por aí, andando pelas ruas, né? Umas já até com a mente perturbada, por conta de quê? Por conta de alimentos e posturas que não provêm da palavra do Senhor. E nós estamos precisando hoje de homens como esse que se levanta no meio dos filhos dos profetas e grita para o homem de Deus. Isso não está certo. Aqui há uma morte nesta panela, há alimento estragado nesta mesa, há alimento estragado nesta mensagem explanada, há heresias, há mentiras nessa. Não bate com a palavra de Deus. Nós estamos precisando de homens e mulheres que tenham coragem de se levantar, como este filho dos profetas se levantou e gritou pelo homem de Deus. E estamos precisando também de homens de Deus que tenham o remédio para curar aquele mal que está sendo ali ensinado, para curar, para livrar o povo de ir caminhos de passos largos para uma vida de mentira, de engano, uma vida de maldição, de uma morte eterna. Estamos precisando de pessoas assim no nosso meio, que essa pessoa seja você, que essa pessoa seja eu, que nós possamos estar enraizados, ligados, lendo, comendo, bebendo, todos os dias o alimento verdadeiro que é a palavra do Senhor. Porque quando alguém falar alguma coisa que não bate, não está de acordo com a palavra do Senhor, nós possamos conhecer, possamos ver de longe o verdadeiro profeta, o mentiroso, possamos conhecer a verdadeira e sã doutrina e as heresias, as mentiras e as falsas doutrinas, né? Ensinadas e pregadas muitas das vezes nos altares das nossas igrejas, muitas das vezes dentro do nosso próprio lar, através de outras pessoas.
Cuidado, meu querido, para quem você abre a porta da sua casa, quem você recebe no seu lar. Se é um verdadeiro profeta e se profere a palavra do Senhor com veracidade e com verdade. Eu deixo para você essa meditação, esta palavra neste dia, que o Espírito Santo de Deus possa te revelar verdades através desta palavra e que você possa ser guiado por ele. Eu te convido a fechar os teus olhos. Vamos orar neste momento, vamos pedir ao Senhor discernimento de espíritos. Pai querido, Pai Santo, te louvamos nesta manhã, te agradecemos por mais esta manhã de terça-feira, obrigada. Quero te apresentar esse lar, te apresentar esta família, Senhor, que nos acompanha, Senhor, que tem ouvido estas palavras, não minhas, mas são tuas, Senhor, é a Bíblia Sagrada sendo explanada. Senhor amado, nos livra dos enganos, nos livra das mentiras, nos livra das heresias, Senhor, das falsas doutrinas, Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre este lar, sobre esta família, sobre cada um, Senhor, cada moço, cada moça, cada adolescente que possa ouvir esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Abençoe a sua casa e abençoe toda a sua família abundantemente. Amém.